Todo mundo vendo a tela ampliada, não é isso? Ótimo. Então vamos lá começar. É porque eu tinha esquecido de um pequeno detalhe, que era desligar a câmera para não ficar aparecendo aqui, porque fica tirando a concentração. Então, cinemática, parte 2. 10 questões. Como a gente já tinha feito 11 questões, aí depois eu incluo as provas de 2015 até 2018, a prova geral e a do PPL, como eu falei. Então vamos para a primeira questão de hoje, do Enem PPL de 2013. O trem de passageiros da estrada de ferro Vitória, Minas. Como vocês podem ver, está aí abreviado. Estrada de ferro Vitória, Minas. EFVM. Que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital Belo Horizonte, mais conhecida como BH. Tipo Boa Hora, BH. Está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a freagem cerca de 400 metros antes da estação. Vejam, antes do trem chegar, já tem que começar a frenagem uma distância bem grande, 400 metros, é quase meio quilômetro, para ele conseguir parar a tempo, esse trem. Mas com a tecnologia atualmente, como diz, essa distância caiu para 250 metros, quer dizer que os freios funcionam bem melhor. O que proporciona uma redução aqui no tempo da viagem, porque você pode otimizar a viagem. Considerando uma velocidade de 72 quilômetros por hora, V, qual é o módulo? Ó, veja, matemática básica, função modular. Quando a gente fala em módulo, nós estamos nos referindo apenas aos valores positivos. Mesmo que dê negativo, você considera o valor positivo, porque é o módulo. Qual o módulo da diferença, lembre, diferença e subtração, entre as acelerações de frenagem, se a gente está freando, depois e antes da adoção dessa tecnologia. A primeira coisa a se fazer, como vocês sabem, já que a distância está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora, você tem que pegar esses 72 quilômetros por hora e transformar para metros por segundo. Devem lembrar da regrinha de ontem, que nós revisamos dos anos anteriores, né? Que para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós temos que dividir por 3,6. E para fazer o contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, multiplicar por 3,6. Nesse caso específico, nós temos que dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá igual a 20, porque 2 vezes 36 dá 72. Como tem uma casa decimal, o 2, na verdade, é 20, porque tem um zero a mais. Então, 72 km por hora é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Agora, eu tenho a velocidade das unidades que estão compatíveis com a questão, basta pegar a definição de velocidade, que nós já fizemos isso antes. Ó. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Básico, né? Mas a questão, ela dá a distância, dá a velocidade, e aqui eu tenho o tempo. Mas as alternativas, ó, falam em quê? Metro por segundo quadrado, ó. Tá vendo? Parecia meio óbvio que eu ia fazer isso, né? Mas por esse caminho não dá certo. Por que que não dá? Porque se eu achar esse tempo vai estar errado. Porque essa definição de velocidade que eu escrevi agora e apaguei, na verdade, vou escrever novamente, é a velocidade média. A velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, no caso aqui, é uma média. E na questão, não é a média, é a velocidade com que o trem vem e, aos poucos, ele vai reduzindo até parar. E quando ele para, a velocidade é zero. Então, não dá para fazer achando o tempo dessa maneira. Eu tenho que procurar outro caminho. Como a questão não dá o tempo, então eu vou procurar não achar esse tempo. Vou procurar ir direto. Qual é o caminho que eu respondo a questão sem precisar do tempo? Função de Torricelli, que diz que o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial é a que tem na questão, que é a que o trem vem.
20 metros por segundo, que eram os 72 quilômetros por hora. Qual é a velocidade final? A final é quando ele chega na estação. E se ele vai parar, logicamente, a velocidade final só pode ser zero. Ele vai parar. Então, vamos lá. A velocidade inicial aqui é 20 e a final é zero. Vou anotei. Pronto. O que você tem que fazer? Substituir na função de Torricelli. Só que na função de Torricelli, você vai ter que fazer esse cálculo 2 vezes. Por quê? Porque tem o freio antigo e tem o freio novo. Então, vamos lá. Para o freio antigo, vou fazer 2 colunas, ó, e a outra, ó, novo. Tenho 2 freios. Para o antigo vai ficar como? Velocidade final, ó, 0². Eu estou marcando para vocês saberem onde é que eu coloco. Velocidade inicial, 20. 20 ao quadrado. 2 vezes a aceleração. Veja que a aceleração é o x da questão. Então, repete. Quanto é a distância? Para o freio antigo, são 400 metros. Então, você substitui. 400. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 400 é 800. Eu posso cortar esses 2 zeros do 400 com os 2 zeros do 800. Então, eu tenho 0 igual a 4 mais 8A. Esse 8 vem para o primeiro membro, fica negativo. 8A, negativo, igual a 4. Como esse 8 está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, terei 4 dividido para 8. Como tem o sinal de menos, ó, não esquecer. 4 para 8, veja que o 4 é a metade de 8. Então, a resposta só pode dar quanto? 0,5 metros por segundo quadrado. Veja que na função de Torricelli, eu não preciso do tempo. E o freio novo você faz como? Do mesmo jeito, é só pegar a função de Torricelli e substituir os valores. Qual é a velocidade final? Marcando novamente, 0, porque ele vai parar. Quanto é a velocidade inicial? 20, é a mesma, que eu estou fazendo a comparação. Mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei, repete. A distância com os novos freios foi reduzida para 250 metros. Então, se anota, 250. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 250 são 500, então terei 500A. Eu posso cortar os 2 zeros do 400 com os 2 zeros do 500, então terei 0 igual a 4 mais 5A. Aí faz a mesma coisa da questão anterior, joga o 5A para o primeiro membro, que fica negativo, menos 5A igual a 4. Como o 5 está multiplicando A, eu vou ter o A, que é a aceleração, igual a 4 sobre 5. Novamente, coloco o sinal de menos, porque tem um 5. 4 dividido para 5 é a mesma coisa de R$ 4 dividido para 5 pessoas. Cada um vai ganhar 80 centavos. Então, como é que eu escrevo? 0,8, coloco o sinal de menos. Menos 0,8 metros por segundo quadrado. Então, deu 0,5 e 0,8. Tá aí os dois valores. Como a questão ele pede a diferença, vou colocar uma seta aqui apontando, ó, ele pede a diferença entre as acelerações, uma deu 0,5, a outra deu 0,8. Aí você olha para as alternativas, 0,08, 0,3, 1,1, 1,6 e 3,90. Ora, de 5 para 8 é 3. Como tem a casa decimal, só pode ser a letra B, 0,3. Letra B. Creio que essa questão não é difícil, bastava vocês lembrarem da função de Torricelli e transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Fizemos isso várias vezes. Se não tiver dúvida, eu vou para a próxima. Próxima questão. Segunda de hoje. Em uma experiência didática, 5 esferas, ó, vejam, foi feita uma experiência com 5 esferas de metal. E elas foram presas em um barbante, ou seja, tipo uma corda, você coloca uma, vai prendendo na corda, de forma que a distância entre as esferas consecutivas, ou seja, em sequência, ia aumentando em progressão aritmética, não é progressão geométrica. Cuidado, não vão confundir.
O barbante foi suspenso. Quando fala barbante foi suspenso, logicamente ele não foi colocado na horizontal, ele foi colocado na vertical. Então, quer dizer que as bolinhas elas vão estar sob o efeito da gravidade e da força da gravidade, que é o peso. E a primeira esfera ficou em contato com o chão, ou seja, a primeira já está apoiada no chão. Então, eu tenho 4 penduradas, porque são 5. Olhando o barbante de baixo para cima, veja, não é de cima para baixo, é de baixo para cima, as distâncias entre as esferas ficavam cada vez maiores. Claro, é porque elas aumentam em progressão aritmética. Quando o barbante foi solto, como soltar um objeto para ele cair. Quando o barbante foi solto, o som das colisões, ou seja, quando ela bate no chão, ela emite um som, que é o impacto. Entre duas esferas consecutivas e o solo, foi gerado em intervalo de tempos exatamente iguais. A razão, que é a espécie de divisão, né, dos intervalos de tempo citados serem iguais, é que, letra A velocidade de cada esfera é constante. Lembrem, qualquer corpo que esteja em queda, ele está sob a ação da força da gravidade, ou seja, tem a gravidade para baixo. Qualquer corpo que esteja caindo, ó, tipo uma pedra de massa m. Então, ele pode começar com velocidade zero, mas à medida que ele vai caindo, até chegar ao chão, essa velocidade, ela aumenta com o tempo por causa da gravidade. Então, não tem como essa velocidade ser constante. É falsa. Viu que fazendo uma análise, não tem cálculo, você faz sempre aquele raciocínio matemático que eu falei. Letra B. A força resultante em cada esfera é constante. Verdadeiro. Por quê? A única força que está atuando aqui no experimento é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Não existe outra força aqui. Então, a força resultante é a própria força-peso, porque só tem ela. Verdadeiro. Mas, por precaução, como sempre, a gente analisa as outras. A aceleração a aceleração de cada esfera aumenta com o tempo. Mais uma vez, quem é a aceleração? A aceleração, no caso, é a aceleração da gravidade. A gravidade é a mesma para as 5 esferas. E ela não vai mudar. É claro também que você pode dizer, mas a gravidade ela depende da altitude. Realmente depende da altitude. Quanto maior a altitude, a gravidade vai diminuindo. Só que essa distância aqui, elas são tão pequenas em relação ao chão, a diferença de uma para outra, que essa alteração ela é desprezível. E você pode considerar que ela é constante. Não vai alterar em nada. Falso. Letra D. A tensão aplicada em cada esfera, ou seja, a tensão é a força na corda, né, que sustenta uma esfera na outra, ligada na outra. Aplicada em cada esfera aumenta com o tempo. Não, não tem como aumentar, porque a tensão só depende da interação entre a corda e as esferas, e o peso que é constante. Então, não tem como ela aumentar, já que a única força que tem é o peso, e o peso não vai se alterar. Falso. Letra E. A energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. Falso. Por que que é falso? Lembrem do princípio da conservação da energia. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia mecânica, ela é constante, no início e no fim. Exemplo, se no início, antes da queda, tinha 100 joules de energia, quando você soltar e as esferas chegarem ao chão, você vai ter os mesmos 100 joules de energia, porque se tivesse mais ou menos, estaria contrariando o princípio da conservação da energia. Então, não pode aumentar, como também não pode diminuir. Ela estaria correta, a letra E, se ele falasse que era constante. Então, letra B é a verdadeira. Creio que não teve dúvida também, né? Mas se tiverem, pode falar. E vamos para a próxima. Terceira questão. Essa aqui eu acho que é a mais complexa para vocês entenderem. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque é aquela questão que tem todo um raciocínio matemático, mas ela não dá valores. Você tem que fazer os cálculos do mesmo jeito, ou pelo menos entender muito bem a engenharia aqui, as engrenagens. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita. Ó. Veja, ó, vou circular. Ó.
serra de fita, ó. Aí tem aqui, tá as fitinhas da serra, ó. Tô colocando a seta apontando. Uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. Tem as 3 polias e tem o motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, a P e a Q. Veja que na figura da esquerda é a montagem P e na da direita é a montagem Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua veja a palavrinha mágica, ó. É necessário que a serra possua menor velocidade linear, que é a velocidadezinha v. Ele não está falando da velocidade angular. A angular é a velocidade com que a esfera gira. Aqui é a linear. Pronto. Agora vamos olhar a figura. A polia 1, tanto na montagem P como na montagem Q, essa polia está ligada ao motor, como vocês podem ver. Então, isso aqui não muda. Agora, olhando para a figura nas polias 2 e 3, a polia 2, na montagem P, está ligada, ó, ao eixo central. Ó. Aqui é o eixo. Esse eixo ele conecta a polia 2 e a 3, tanto na montagem P, como na montagem Q. Mas qual é a diferença? Aparentemente elas parecem iguais, mas não é. Veja que tem uma correia conectando as polias. Na montagem P, essa correia está conectando a polia 1 com a polia 2. Observem bem, colocando as setinhas aqui, apontando. Ó. Na montagem Q, essa polia, essa correia, ela conecta a polia 1 com a polia 3, ó. É só olhar o fio aqui, ó. Tem a seta mostrando a velocidade de giro, ó. Essa correia que vai de uma para outra, essa correia maior, ela está conectando na montagem P a polia 1 e 2, e na montagem Q está conectando a polia 1 com a polia 3. E isso interfere nas velocidades angulares e lineares. Continuando. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Tem letra A. Ele deve optar. Para começo de conversa, vamos ver aqui as 5 alternativas. Elas começam com montagem Q e montagem P. Para ficar diferente, eu circulei. Na montagem Q eu botei só um traço e na P eu botei um círculo. Aí tem o complemento da pergunta, da resposta, para vocês analisarem. Primeiro passo, para facilitar, como sempre digo, vamos fazer por partes. Se você identificar qual é a montagem correta, P e Q, você já elimina uma parte das alternativas. Por exemplo, se a montagem correta for a montagem P, você já vai eliminar a B e a E. Mas se a montagem correta for a Q, você já elimina de antemão a C e a D, o que já facilita a sua vida. Depois você faz o restante da análise. O que é que diz na letra A? Para qual montagem o açougueiro deve optar? Se for a A, diz o quê? A montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Quando ele diz quem tem mais raio tem menor frequência, ele está dizendo que elas são inversamente proporcionais. É isso que ele está dizendo. Mas será que é verdade? Aí essa mesma linha de raciocínio você desenvolve para as outras alternativas. Letra B. Ele vai escolher a polia Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. E a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. A montagem P. As polias 2 e 3 giram com frequências diferentes, e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. E a P, pois as polias 1 e 2 giram com velocidades diferentes, lineares, em pontos periféricos. E a que tiver menor raio terá maior frequência. Na E, que, pois as polias 2 e 3 giram com frequências com velocidades diferentes, lineares e em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Veja que todas as alternativas, da A até a E,
giram na mesma linha de raciocínio, só que a hora de falar raio maior, velocidade menor, velocidade igual, frequência diferente, etc. Você tem que só fazer a montagem correta disso. Como eu mandei as questões para vocês, e aqui está em duas partes, mas vocês podem abrir a outra parte aí para ver. Deixa eu ver quem que está pedindo para entrar aqui. Pronto. Já autorizei a entrada aqui. Pronto. Voltando aqui para a alternativa. Veja que a questão é bem complexa. Eu creio que vocês estão com dúvida, então? Enem 2013. Lembram do conteúdo que eu expliquei no primeiro ano? Ó, movimento circular uniforme. Porque as polias, elas giram, então tem um movimento circular. Observe as três polias. A polia que está ligada ao motor tem um raio, ó, vou ter um tracinho mostrando, vou chamar isso aqui de raio 1. A polia 2 tem um outro raio. Eu vou chamar esse raio de raio 2. A terceira polia, que é a externa, ó, o raio dela vai lá do centro, do pontinho até fora. Eu vou chamar de raio 3. Qual é a conclusão? O raio 3 é maior que o raio 2, que é maior que o raio 1. Logicamente, agora a gente traça a linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio? Vamos para a definição de velocidade. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Qual é a distância a ser percorrida? Se o movimento é circular, porque a polia está girando, então a distância percorrida é uma circunferência. 2πr, anotei aí no painel de vocês. Então, a distância é 2πr dividido pelo tempo. Só que a questão não trabalha com o tempo. Mas eu também expliquei em movimento circular que o tempo é a mesma coisa do período. E o período é o inverso da frequência. Aqui na equação que eu escrevi, o tempo está embaixo, que é o denominador. Mas como o período e a frequência, um é o inverso da outra, se eu fizer a troca de período por frequência, eu vou ter que reescrever a equação assim, 2πr, ao invés de colocar o t, eu coloco r, 2πrf. E a frequência fica no numerador, porque ela é o inverso do período. Qual é a conclusão que já dá para tirar aqui da equação? Ó? O raio e a frequência, nesta equação, eles estão se multiplicando. Ó. A velocidade é igual a 2πrf. O que é que diz na matemática? Definição de razões e proporções. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, nós representamos ela pela divisão. Quando elas são inversamente proporcionais, nós representamos pela multiplicação. Essa questão é bem complexa, como eu falei. Vai dar muito trabalho. Por isso eu estou explicando bem devagarinho. Espero que não esteja ficando mais complexo ainda. Pronto. Aqui é uma questão de interpretação. Ó. O raio é inversamente proporcional à frequência. Na montagem P, o que é que dá para ver? O eixo, estou marcando aí de novo, ó, o eixo, ele está conectando quem? A polia 2 e a polia 3. O que isso diz para vocês? Diz que a velocidade angular da polia 2 e da polia 3 são iguais, porque eles estão no mesmo eixo. O que é que diz na figura 3? Também do mesmo jeito, a velocidade angular da polia 2 e 3 são iguais porque o eixo delas é o mesmo. Essa parte não muda. O que é que vai mudar? Vou colocar uma seta de novo. Ó. Na montagem P, a correia maior, ela está conectando a polia 1 com a polia 2. Estou circulando. Ó. Isso significa dizer que a velocidade linear da primeira e da segunda são iguais. Porque quem vai determinar a velocidade linear é a correia. A correia movimenta tanto a polia 1 como movimenta a polia 2, com a mesma velocidade. Já na montagem Q, a correia principal, ela conecta a polia 1, e veja que a correia ela vai até a polia 3. Ó.
Então, nesse caso, não é igual à primeira que mostrava que a velocidade 1 era igual à velocidade 2. Aqui, a velocidade 1 é igual à velocidade 3. Isso tem uma implicação na resposta. Qual é ela? O que é que diz na questão? A montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, ó, veja, ó, as polias 1 e 3 giram com velocidades iguais. Vou voltar aqui para a questão, ó. Vou botar dois tracinhos para vocês enxergarem novamente, ó. A montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades iguais. Essa parte está correta, ó. Em pontos periféricos, e aqui tiver maior raio, terá menor frequência, que eu também mostrei aqui embaixo, vou voltar à equação, ó. Vou colocar outra setazinha que é para vocês se enxergarem, ó. Raio e frequência são inversamente proporcionais porque estão se multiplicando. Se o raio aumentar, a frequência diminui. Veja que a polia 3, ela é maior que a polia 1. Então, como o raio da 3 é maior que o raio da primeira, significa dizer que a frequência também é o contrário. São inversamente proporcionais. Está ficando claro ou está complexo demais a questão? O que diz na letra B, ó? Pronto, eu disse que a letra A é verdadeira. Já achei a resposta na primeira. O que é que diz na letra B? A montagem correta é aqui, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais, ó. As frequências não podem ser iguais, porque as polias 1 e 3 não têm o mesmo tamanho. Na verdade, as três polias são diferentes, como vocês viram. Então, qualquer alternativa que fale em frequências iguais vai ser falsa. As frequências são diferentes, porque as polias não são iguais. Pronto, já pode matar essa. Letra P. Oh, desculpe, letra C, polia P. Oh, montagem P. Pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes, e a que tiver maior raio, ó, terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Falso. Na verdade, maior será a velocidade. Voltando aqui para a equação. Com a equação, vou anotar aqui de novo. A velocidade é a distância sobre o tempo. A distância é a circunferência, que é uma volta, 2πr, e o tempo é o período. Então, fica 2πr, trocando o período, que é o inverso da frequência, então vai ficar 2πr, e no lugar do t, eu coloco f, 2πrf. A mesma coisa que eu expliquei antes, eu expliquei agora novamente. Essa aqui é a velocidade, colocando no modus operandi do movimento circular. Então, ó, o que é que dá para concluir? A velocidade e o raio são diretamente proporcionais. Por quê? Porque o raio está multiplicando. Mas se eu jogar ele para o primeiro membro, fica V sobre R, ó, igual a 2πf. Como velocidade e o raio estão numa proporção, eu tenho uma constante, que é o 2πf. Então, velocidade e raio são diretamente proporcionais. Se a polia for maior, ela vai ter uma velocidade maior. Então, é falso, não pode ser o contrário. Porque, pelo que fala a letra C, é como se fosse inversamente. Maior raio, menor velocidade. Falso. Letra D. A montagem correta é a P, pois as polias 1 e 2 giram com velocidades lineares diferentes em pontos periféricos. Montagem, observe, montagem P, ele está dizendo que a polia 1 e 2 giram com velocidades lineares diferentes, mas eu anotei aqui, ó, a setinha, colocando mais uma setinha, ó. A velocidade 1 e 2 é a mesma, por quê? Porque a correia, ó, da polia 1, ela vai e passa pela polia qual? Pela polia 2. Então, como essa correia, ela movimenta as duas polias, não tem como ela movimentar as duas com velocidade diferente. Ela movimenta as duas com velocidade igual. Então, o que nós temos aqui na letra D é falso.
É bem complexo, como eu falei, essa questão, bem demorada. Letra E. A montagem correta é a Q, pois as polias 2 e 3 giram com velocidades lineares diferentes em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Realmente, se o raio aumentar, a frequência diminui. E as polias 2 e 3, vamos ver aqui a equação, voltando novamente, ó. As polias 2 e 3, ó, têm velocidades lineares iguais. Ó, vejam, a velocidade linear da primeira e da terceira é igual, mas não é 2 e 3, é a 1 e a 3, ó. Coloquei aqui a setinha, ó. 2 setinhas novamente, canto superior direito. Já tinha anotado todas as informações, só que aqui ele fala que é 2 e 3, ó. Falso. Então, a correta é a letra A, verdadeiro. Questãozinha bem trabalhosa. Depois eu posso fazer essa mesma questão com vocês de um outro estilo diferente. Entendeu? Depois eu vou fazer essa mesma questão, vou marcar um. Na próxima aula eu vou refazer essa questão com vocês de uma outra maneira. Uma estratégia que eu faço para mim mesmo. Certo? Porque se for fazer as duas hoje, demora demais. Alguém teve alguma dúvida? Se não, nós vamos para a próxima. Tá todo mundo me ouvindo, né? Próxima questão. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Tipo que nós estamos vivendo agora, né? Tudo é por encomenda porque está em isolamento total. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidade máxima permitida também diferente. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância percorrida, 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120. Então, tem o primeiro trecho e tem o segundo trecho. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Basta pegar a velocidade como base, já que a velocidade, ele vai andar na velocidade máxima, então nós podemos supor que essa velocidade é constante. Então, eu posso pegar a definição de velocidade. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Fazendo o produto dos meios, eu posso remodelar essa questão, V vezes T, D vezes 1. A velocidade multiplica o tempo, então terei tempo, distância dividido por velocidade. Então, terei, para a primeira entrega, vou chamar de T1. Distância, está aqui, 80, desculpa, está aqui a distância, 80 quilômetros. Quanto é a velocidade? 80. 80 para 80 dá 1 hora. Segundo trecho, quem é a distância? 60 quilômetros. Coloco 60. Quanto é a velocidade? 120 quilômetros por hora. 60 é a metade de 120, então o tempo só pode ser meia hora. Somando o tempo 1 com o tempo 2, 1 hora mais meia hora, teremos 1 hora e meia. Creio que foi bem facinha essa questão, compensou a anterior. Então, nós vamos para a próxima. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar é de 3,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo, é muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, que é 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo, que obviamente o sinal elétrico ele anda quase na velocidade da luz, só não fica exatamente na velocidade da luz no vácuo, porque
o cabo em si não está vazio, não é vácuo total, então dá uma pequena diferençazinha para baixo. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução, como dá para observar, ela é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de quanto? Pronto. Como eu tenho duas situações, primeiro para a velocidade do som e depois para a velocidade do sinal elétrico. Então, a gente faz, pela definição de velocidade, que é a distância sobre o tempo, esse cálculo simples. 3,4 vezes 10 a 2 é a velocidade do som. A distância é 680 metros, está aqui na questão, 680 e aqui a velocidade do som. O tempo, eu não sei. Faz o produto dos meios, eu vou ter 3,4 vezes 10 a 2, multiplicado por t, igual a 680. Então, eu terei que t é igual a 680 dividido por 3,4 vezes 10 a 2. Mas, como vocês devem saber, 10 elevado a 2 é a mesma coisa de incluir duas casas decimais. Como eu tenho 3,4, eu passo o 4 para depois da vírgula. Como está faltando uma casa para completar as duas, 340. Então, eu mudei. Eu transformei o 3,4 vezes 10 a 2 em 340, porque fica mais simples. 680 para 340, eu posso cortar 2 zeros, 64 para 32, então eu tenho 2 segundos. Então, o som, ele vai percorrer esses 680 metros em 2 segundos. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar a mesma definição de velocidade e aplicar para o sinal elétrico. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. A velocidade é quem? 2,6 vezes 10 a 8, que é igual à distância, que eu não sei. Por que eu não sei? Porque a questão pede, coloquei o D. O D, que é a distância, é o comprimento mais próximo do cabo elétrico. Quem é o tempo? O tempo já achei, 2 segundos. Por que o tempo é o mesmo? Porque na própria questão ele já diz, ao mesmo tempo. Então, é o mesmo 2 segundos. Faço o produto dos meios, D vezes 1D, 2 multiplica 2,6, que dá 5,2. Aí repete o 10 a 8. O que é que diz as alternativas? 1,1 vezes 10 a 3, 8,9 vezes 10 a 4, 1,3 vezes 10 a 5, 5,2 vezes 10 a 5, e letra E, 6 vezes 10 elevado a 13. Não bate com nenhuma alternativa. Porque na letra D, que é quase igual a essa, o expoente aqui é 5, mas o expoente aqui é 8. Mas se olharmos para o sinal elétrico, o sinal elétrico está medido em metros por segundo. E a alternativa está medida em quilômetro. Então, essa distância aqui, ela só pode estar em quê? Em metros. Por que ela está em metro? Porque ela está compatível com o que tem na questão. Mas aí você lembra, 1 quilômetro são 1.000 metros. E 1.000 metros tem 3 zeros. E de 5 para 8, não é justamente as 3 casas decimais que estão faltando, então posso reescrever isso aqui como 5,2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. É porque 1 quilômetro ele vale por 1.000 metros. Então, a resposta correta é a letra D. Aparentemente, podia entender que não tinha resposta, mas tem resposta. Próxima. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações, ou seja, veja, ele sai da estação A, digamos, e vai até a estação B. Está aí, colocando a setazinha apontando. A locomotiva parte do repouso. O que é partir do repouso? Velocidade inicial zero.
mas só que ela vai com aceleração constante, quer dizer que a velocidade vai aumentando com o tempo. Ela parte a aceleração constante em 1/3 do tempo. O que é 1/3? 1/3 é 1/3, né? Ou é 3/1? Ou, desculpa, anotei aqui errado. 1/3 é T/3, desculpa, está anotando errado. 1/3, tempo dividido por 3, do percurso. Aí ele mantém velocidade constante por outro terço. Então, de novo, T/3. E depois ele reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Quando ele para, velocidade zero. Ou seja, ele começa com velocidade zero, acelera, mantém a velocidade constante, desacelera, ou seja, quer frear, e para novamente. Se eu tinha 1/3 e mais 1/3, obviamente, no percurso final, é o terço que está faltando, porque aí eu vou ter o tempo total, que é juntando as três partes. O tempo foi dividido em três partes iguais. Qual é o gráfico de posição eixo vertical em função do tempo eixo horizontal que representa o movimento do trem? Então, vamos analisar com cuidado. No primeiro trecho, ele está com aceleração constante. Então, vou anotar aqui, ó, A maior que zero. Depois, ele mantém a velocidade constante. Vou anotar aqui, ó, V constante. Vou botar só uma abreviação, que fica melhor, porque não ficar muito grande. CTE, constante. No trecho final, ele desacelera, como diz na questão, desaceleração. Então, a aceleração vai ser negativa, A menor que zero. Isso aqui são as três partes. A aceleração positiva, velocidade constante, aceleração negativa. Mas o gráfico, ele não é da aceleração e nem é da velocidade. Vou pegar o gráfico da letra A como exemplo. Na vertical, que é o Y, é posição, e na horizontal, que é o tempo, é o X. Então, você usa a velocidade de aceleração para análise da questão, mas vai montar baseado na posição. A dica principal é você eliminar logo o que está errado. Aonde é que está errado? Como está em três partes, e olhando para os três gráficos, essas linhas pontilhadas, elas dividem o gráfico nas três partes, tanto para a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Observe que o gráfico da letra A e da letra D, ele bota uma reta horizontal. Ele coloca uma reta horizontal aqui no meio. O que significa essa reta horizontal no meio? Essa reta horizontal, ela está dizendo que a posição, porque a posição está na vertical, essa posição nem está aumentando e nem está diminuindo. Significa dizer que a velocidade é zero, mas eu estou falando, ela é zero no gráfico. Mas na questão, ele não fala que nesse terço do meio ela é zero, ele fala que ela é constante. Mas pelo gráfico seria zero, porque a posição não está aumentando nem diminuindo. Então a letra A e a letra D é falsa. Na letra E, tem essa mesma reta no meio, ó, o que daria para deduzir que a velocidade é zero, mas ela não é zero, ela é constante. Então a letra E também é falsa. Só sobrou a B e a D. E a letra B e a D são muito semelhantes, é praticamente uma reta crescente o tempo todo, com uma pequena diferença. No trecho final, que eu marquei de vermelho, que é o último terço, a concavidade é para cima na letra B, e na letra C, ó, a concavidade é para baixo. Aí vocês lembram da matemática. Quando é que a concavidade é para cima? Numa parábola. É quando eu tenho o coeficiente do termo x quadrado maior que zero. Quando é que eu tenho a concavidade para baixo? Quando eu tenho o coeficiente negativo. E esse último trecho, que é o que eu marquei, é o último terço do percurso. No último terço do percurso, a aceleração é negativa. E a aceleração é que determina a concavidade. Como ela é negativa, essa concavidade ela só pode ser o quê? Para baixo, não pode ser para cima. Então, resposta correta, letra C. A B está falsa.
Espero que tenham entendido como é que se faz a interpretação de gráfico, ó. Tem que analisar nos mínimos detalhes, como vocês viram. Vamos para a próxima. Para medir, essa experiência dá até para vocês fazerem em casa aí. Basta, só que precisa achar umas 2 pessoas para auxiliar nos cálculos, porque você não vai conseguir controlar tudo sozinho. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Vejam, é para medir o tempo de reação da pessoa. Mantenha uma régua que, em média, tem 30 centímetros, suspensa verticalmente, segurando pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior, ou seja, você segura numa ponta e o zero vai estar na outra. Segunda etapa. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, segurar só na pontinha, próximo do zero da régua, sem tocá-la. 3. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve tentar segurá-la ou procurar segurar o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição, como vocês podem ver, ó, que é a coluna da esquerda, de 3 pessoas, ó, 1, 2 e 3, conseguiram segurar a régua e os seus respectivos tempos de reação, coluna da direita. Para a distância, você tem aqui, ó, tem 0,3 metros, porque está medido em metros, para 0,24 segundos. Para outra pessoa, 0,15 metros para 0,17 segundos. E 0,10 metros para 0,14 segundos. 0,3 é a mesma coisa de 30 centímetros. 0,15 é a mesma coisa de 15 centímetros. E 0,10 é a mesma coisa de 10 centímetros. Veja que não existe uma proporção direta aí, ó, e nem inversa, porque eles não crescem de maneira proporcional, ó, tempo e posição. Veja que a posição, ela caiu de 30 para 15, mas o tempo, ele não caiu na mesma proporção, aqui diminuiu 7 décimos. E de 15 para 10, só diminuiu 3 décimos e diminuiu 5 centímetros. Então, não temos uma proporção direta nem proporção inversa. Não é essa proporção aí no caso. Continuando, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente, ó, a distância. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por qual motivo? Porque, letra A, a energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Eu já expliquei isso hoje. Não tem como a energia mecânica aumentar ou diminuir, porque é o princípio da conservação da energia. Ela é constante, falso. Letra B, a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. A resistência do ar, ela é desprezível nessa situação, como eu falei, porque a distância é pequena, então não vai dar grandes alterações significativas. Falsa. Letra C, a aceleração de queda da régua varia. Olha o absurdo, a aceleração de queda varia. A aceleração aqui é a aceleração da gravidade, ela é constante, e como eu falei antes, realmente a aceleração depende da altura, mas uma régua é tão pequena, 30 centímetros, que essa diferença é desprezível. Ele fala, ela varia o que provoca um aumento acelerado. Falso. Letra D, a força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque o peso é a massa vezes a gravidade. E se a massa é constante e a gravidade também, não tem como o peso mudar. Constante, verdadeiro. Mas vamos analisar a letra E com precaução, como sempre. Letra E. A velocidade da régua é constante, ó, já começou errado. Se o movimento é acelerado, porque tem a aceleração da gravidade, à medida que a régua cai, a velocidade vai aumentando, que é a velocidade de queda. Então, quando ele fala que a velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo, também está errado. Primeiro que não é linear, né, por causa da velocidade. Falso.
Então, resposta certa, letra D. Espero que tenha ficado claro. Acho que a mais complexa foi só aquela das polias mesmo. Próximo. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades. Motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e um motorista consciente, e adepto da campanha citada. Então, podia ser assim, o motorista prudente era a Tereza, e o imprudente era a Ládia. Então, a Tereza é o motorista consciente, a Ládia é o motorista imprudente, por exemplo. E adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a zero. Um está do lado do outro. Quando avista um semáforo amarelo, que indica a atenção. Parada obrigatória a se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico. Como vocês podem ver, ó, veículo A, veículo B no gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Ó. Velocidade está no eixo Y, e o tempo está no eixo X. O gráfico é bem claro, não tem como vocês não identificarem que é o motorista imprudente. Ó. Veja, o motorista A, ele começa com a velocidade de 10 metros por segundo. Até o tempo de 10 segundos, ele mantém a velocidade, mas após isso, ele começa a aumentar a velocidade até 30 metros por segundo. Mantém constante, e ele só consegue parar, observe o tamanho da desaceleração, de 30 até zero, até o instante 40. Já o B não. O motorista B, ele começa com 20 até o tempo de 10 segundos. Depois ele desacelera até o tempo de 20 segundos. Ele desacelera, diminui a velocidade para 10, mantém constante novamente até o instante 30 segundos. Aí ele começa a reduzir até 40. Então, veja que ele vai o tempo todo reduzindo o motorista B, ao contrário do motorista A. Então, o motorista imprudente aqui é o motorista A. Já matou a primeira parte. Vamos continuando. As velocidades dos veículos variam com o tempo. Em dois intervalos, de 1 e 2, ó, entre os instantes 10 e 20 e entre os instantes 30 e 40, como nós vimos no gráfico. De acordo com o gráfico, quais são os módulos? Eu já expliquei isso. Quando a gente fala de módulo, nós só queremos valores positivos, mesmo que dê negativo. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo quadrado nos instantes 1 e 2, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Cuidado quando forem responder questões desse tipo. Quando ele fala taxa de variação, muita gente desavisada poderia achar que ele está pedindo para calcular a taxa de variação de velocidade, que ele está pedindo para calcular a velocidade. Não, ele pede a taxa de variação da velocidade. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração ela é a taxa de velocidade em relação ao tempo. Então, o que ele quer na questão, na verdade, quando ele fala de taxa de variação, é a aceleração, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Primeiro para o instante de 10 a 20, depois de 30 a 40. Vamos para o gráfico. Ó. Olhando para o gráfico, de 10 a 20, eu coloquei aqui uma chavezinha. Ó. De 10 a 20, o que é que nós temos? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Quanto é a aceleração do... desculpe. Quanto é a velocidade do motorista A? Ele começa com 10, ó. Tá aqui a setazinha. Vou até apagar que é para ficar melhor, que aí fica mais legível para vocês. Já está muito riscado aqui, ó. Pronto. Fica melhor assim. Ele quer na questão que você calcule a aceleração para os instantes de 10 a 20
e depois de 30, ou de 20 a 30. De 10 a 20, ó, olhando para o gráfico, ele começa com 10 segundos, e depois, olhando aqui desculpa, passei para a página errada, ó, voltando aqui, ó, entre os instantes 10 a 20, ó, coloquei a setazinha, gravei 10 a 20 segundos. De 10 a 20 segundos, aí você tem que marcar qual é a velocidade e qual é a aceleração. Ou para achar a aceleração, então tem que marcar a velocidade e marcar o tempo. De 10 a 20, ó, o que é que nós temos para a velocidade? 10, 20 ou 10, 30? Nós temos 10, 30. Eu tinha marcado aqui no lugar errado, desculpe novamente. Para 10 segundos, dá 10 metros, e para 20 segundos, nós temos 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 10 e a velocidade final é 30. ΔV é a velocidade final menos a inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Vou fazer a primeira bem detalhada, que fica melhor. A velocidade final é 30 e a inicial é 10. O tempo final é 20 e o tempo inicial é 10. 30 menos 10 é 20, e 20 menos 10, 10. Corta um zero com outro zero, ficou 2 para 1, que dá 2 metros por segundo quadrado. Pronto. Essa aí é a aceleração no primeiro trecho, 2. Aí vamos olhar novamente para as alternativas. Ó. Como deu 2, a letra A, ou desculpa, a letra B, a letra C e a letra D tem um 2, o que ele quer a resposta respectivamente. Então, na ordem, só a letra B e a letra C começa com 2. Na verdade, as outras alternativas não tem um 2 em lugar nenhum. Então, a letra A e a letra E já são falsas. Agora eu quero a mesma coisa, que é a aceleração, só que no intervalo de 30 a 40. Voltando para o gráfico, ó, no intervalo de 30 a 40, aí você tem que fazer a marcação das velocidades e do tempo novamente. Vou apagar novamente, que fica mais simples de entender. Pronto. Como ele quer de 20 a 30 segundos, ou é de 30 a 40? Só recapitular aqui que eu posso ter esquecido. Não, é 30 a 40. A questão ficar em 2 páginas dá esse problema que você esquece as informações. Você não consegue gravar o tempo todo. Então, com 30 segundos, a velocidade é 10. Ou é 40? Ou, desculpa, ou é 30? É 30, né? Por que que é 30? Por que que não é 10? Por um simples motivo que não é 10, ó. Porque não tem uma linhazinha do gráfico onde eu estou colocando o traço vermelho. Então, o gráfico ele não continua para cá. Ele vai até em cima e ele vai ligar com o 30, porque essa reta escura, ele sobe até o 30. E para 40 segundos é quando ele já para, ó. Velocidade final, 0. Então, eu tenho a velocidade final 0 e a velocidade inicial 30. Aí faz a mesma continha. A aceleração é igual a ΔV para ΔT. ΔV, velocidade final, menos a inicial, e ΔT, tempo final, menos tempo inicial. A velocidade final é 0, e a inicial é 30. O tempo final é 40, e o tempo inicial 30, como está circulado. 0 menos 30 é menos 30, 40 menos 30, 10. Corta o zero, teremos aceleração 3 para 1, 3, tem o sinal de menos, 3 metros por segundo quadrado. Então, aqui deu 2 e aqui deu 3. Mas como a própria questão, ela já diz, e vocês devem estar lembrados, ele pede a resposta com os seus valores em módulo. Então, ele só quer saber dos valores positivos. Deu 2 e deu 3 negativo. A única resposta que tem na segunda parte 3 é a letra A e a letra D. Só que a letra A já é falsa, então só sobrou a letra D. Resposta correta e verdadeira.
As demais, falsas. Vamos para a próxima. No ano de 2007, ou seja, no Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, que é mais ou menos isso a pronúncia, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média de todos os corredores, né, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros, com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, 2006, ele havia ganhado a medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos, nos mesmos 500 metros, porque é a mesma prova, então, logicamente, a mesma distância. Revista Veja, São Paulo, tal, tá o link aí. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente, ó, veja a palavrinha mágica, como a gente fez da outra vez, ó, aproximadamente. Eu não preciso fazer exato para me achar a resposta. Faz aproximado. Vamos lá. Em 2007, o tempo que ele gastou para completar a prova foi de, desculpe, em 2006, o tempo que ele gastou para completar a prova foi de 3,65 minutos. No ano seguinte, que é o que fala a questão, ele fez a mesma prova em menos tempo porque ele estava com a sapatilha mais leve. Ó. Parece uma coisa insignificante, mas para o esporte de alto nível, esses pequenos detalhes de tempo fazem muita diferença. Então, o que dá para concluir? De um ano para outro, se eu subtrair 3,65 menos 3,58, eu vou ter quanto? 0,07 minutos. Essa foi a diferença. Agora, qual é a lógica? Qual é a definição de velocidade? A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Se eu fizer o produto do meio, fica d vezes 1d, velocidade vezes tempo. Tá aí. Essa questão, ela pode ser feita de duas maneiras, ou várias maneiras. Você pode pegar a definição de velocidade e fazendo as continhas, calcula a velocidade de 2006, velocidade de 2007, aí vai fazendo as proporções e acha a resposta. Vou fazer da maneira mais prática e rápida, mas eu deixo como desafio, igual aquela de densidade, para vocês tentarem fazer pela definição de velocidade média, e depois vocês me digam. Se não conseguirem, eu faço para vocês pelo outro caminho. Vou fazer aqui da maneira mais simples, porque usando puramente lógica e raciocínio e proporção com vocês, porque no Enem vocês têm que ter agilidade. Vamos lá. Em 2006, ele completou a prova em 3,65 minutos. Em 2007, em 3,58. Mas a questão, ela quer saber o quê? Quanto a velocidade média aumentou. Então, o que eu só preciso focar nesse ponto, saber quanto que aumentou. Vejam que as alternativas, elas dão a resposta em percentual. Exemplo, uma pessoa tem 100 reais. Se no dia seguinte ela tiver 110 reais, significa dizer que ela tem 10% a mais. Vamos lá. O que é que dá para concluir pela definição de velocidade? A distância é a velocidade vezes o tempo. 2006 e 2007, a distância é a mesma, 1.500 metros. Por que é a mesma? Porque é a mesma prova. Então, significa dizer que a distância é a nossa constante, porque ela não muda. Quem é que muda? É a velocidade e o tempo. E qual é a lógica da coisa? Enquanto menos tempo ele completar a prova, ou seja, quanto mais rápido ele completa uma prova, é óbvio que a sua velocidade é maior. Então, significa dizer que a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais, como eu já tinha falado. Ó. Veja que na equação velocidade e tempo, elas se multiplicam. Significa dizer que se o tempo diminuir, a velocidade aumenta. Se o tempo aumentasse, a velocidade diminuía. Então, basta eu fazer uma coisa aqui. Se o tempo diminuiu 0,07 minutos, basta eu saber quantos por cento do tempo diminuiu. Se o tempo diminuiu, digamos, 10%, significa dizer que a velocidade aumentou os mesmos 10%, porque é o inverso. Então, vamos lá. Em 2007, em 2006, que é o ano anterior, é o que eu vou usar para fazer o cálculo, porque é a nossa referência. Em 2006, o tempo é de 3,65. Tá aqui, anotei. Por que eu botei um traço? Porque eu vou dividir.
O tempo ficou menor em quanto tempo? 0,07. Então, vou colocar aqui, ó, 0,07. Então, eu vou fazer isso. Eu pego 0,07, que foi o tempo diminuído, e divido pelo total do anterior, que é 3,65. Para ficar mais simples, eu vou multiplicar por 100. 0,007 vezes 100, eu tenho 7. 3,65 vezes 100, eu tenho 365. Então, basta eu dividir. Vou armar uma continha aqui do lado, ó, vocês sabem fazer divisão. 3 dividido por 365. Aí você fica, professor, mas no Enem isso vai dar muito trabalho. A questão deu a palavrinha mágica, nós fizemos uma questão dessa, ó, de dica para vocês. Ó. Foquem na aproximação. Eu vou emprestar um zero por 70 e coloco um zero aqui, porque o 7 é menor. Continua menor 70, eu empresto outro zero e boto mais um zero aqui. 700 para 365, eu posso colocar quanto? 2. 2 vezes 365 dá quanto? 730. Aí você vai dizer, professor, mas passou. Não importa se passou. O valor que passou é bem pequenininho e não faz diferença, porque como eu quero a resposta aproximada, eu usei o valor mais próximo, que é o 2 na divisão. Então, a resposta ficou quanto? A resposta ficou 0,02. Mas veja que esse 0,02 está em decimal. Se eu multiplicar por 100, eu tenho duas casas decimais e dois zeros. Dá 2 inteiro. Mas como eu multipliquei por 100, então, na verdade, eu tenho 2% aproximado. Resposta certa, letra B. Então, eu fiz o cálculo de uma questão de física usando um pouquinho da física e um pouquinho da matemática, como vocês, de porcentagem e proporção. Mas dá para fazer também utilizando a velocidade. Só dá um pouquinho mais de trabalho. Então, tudo é questão de estratégia para responder as questões. Vamos para a próxima. É a última de hoje. O super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que, com seus superpoderes, ele estaria voando com propulsão própria, como se ele tivesse uns foguetes aqui, né? Mas considere que ele tenha um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto deve ser zero. Caso contrário, ele continuaria subindo, que é óbvio. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação, que é o que está pedindo, ó, entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é de v quadrado igual a raiz de 2g. Eu já expliquei isso hoje. Não precisa decorar isso. Ó. Isso vem da função de Torricelli, que disse o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, nesse caso a aceleração é a gravidade, vezes a altura h, que é a distância. Ó. É a mesma função de Torricelli que eu usei antes, ó. 2 vezes a vezes d. Apenas o a virou g e o d virou h, porque a aceleração é a gravidade, a distância é a altura. Quanto é a velocidade final? A final é zero. Então, aqui eu posso cortar. Então, fica zero igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2gh. Por que menos 2gh? Porque a aceleração é negativa. Eu apenas não tinha colocado aqui para efeito de explicação. Por que ela é negativa? Porque a gente considera o sentido positivo para cima e a gravidade é para baixo. Esse menos 2gh eu coloco no primeiro membro, fica 2gh, igual a v quadrado. É por isso que os valores ficam positivos na questão. Aí, só invertendo, ó, a velocidade inicial quadrada é igual a 2gh. Apenas a questão não está usando a bolinha aqui para indicar que é a velocidade inicial, mas não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. Vamos continuar. A altura que o super-homem, a altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial, como está na equação que eu mostrei, né? A velocidade ao quadrado é 2gh. Estou só recapitulando aqui, ó. Por quê? Letra A. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicado pelo tempo ao quadrado. Será? A altura do seu pulo
que é o h, é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo ao quadrado. A velocidade média é ΔX por ΔT. O ΔX é a distância, que é a altura, sobre ΔT. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, fazendo produz meio, é h vezes 1, que é o h, e velocidade média vezes o tempo. Ó. Então, veja, a altura ela é proporcional à velocidade ao tempo, realmente, mas não é tempo ao quadrado. Falso. Letra B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à gravidade. E essa é diretamente proporcional à velocidade. É uma coisa muito óbvia. Não tem como o tempo ser proporcional à gravidade, porque se a gravidade aumentar, menos tempo ele fica no ar, porque a gravidade está o tempo todo puxando o corpo para onde? Para baixo. Então, na verdade, são inversamente proporcionais, não tem como ser diretamente, ó. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à gravidade. Não, é inversamente. Lembre das equações básicas. A velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo. Ó. Essa aqui é a função da velocidade. Veja que gravidade e tempo estão se multiplicando. Então, gravidade e tempo são inversamente proporcionais. Falso. Letra C. A e B é falso. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à gravidade. Até aí tudo bem. E essa é inversamente proporcional à velocidade média. Será? Ó, recapitulando, ó, o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à gravidade, e essa, que está se referindo à gravidade, é inversamente proporcional à velocidade média. Será que tem lógica isso? A primeira parte tem sentido, né? Mas a segunda, ser inversamente proporcional à velocidade média. Primeiro eu tenho que relacionar a velocidade média com a gravidade. Então, como gerou uma dúvida aí, ó, eu estou fazendo de conta como você se respondendo. Eu vou pular para a próxima e eu volto para ela. Porque eu já imagino que aí geraria uma dúvida. Ó. Letra D, ó. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado. Ó. Não tem nenhuma equação que eu tenha aceleração ao quadrado. Porque se eu tivesse aceleração ao quadrado, a unidade, que é metro por segundo quadrado, colocando ao quadrado, ficaria metro quadrado sobre S elevado a 4. Por que S elevado a 4? Porque ficaria 2 vezes 2, ó. Então, não tem como eu ter uma aceleração nesse sentido. Aí, por aí eu já cancelava a questão. Ó. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a da gravidade e a aceleração do salto. Não, não existe isso. A única aceleração envolvida na questão é a aceleração da gravidade. Não existe essa aceleração do salto. Ele aplica uma força no início e essa força é responsável para dar um impulso nele no salto. Falso. Isso aqui já pode eliminar. Não tem duas acelerações. Letra E. E mesmo que tivesse duas acelerações na situação, você não multiplica as duas, você vai subtrair uma pela outra, porque se essa do salto tivesse, seria a aceleração para cima e a outra seria a negativa. Aí você ia fazer a subtração entre as duas. Não multiplicar para ficar ao quadrado. Letra E. A altura do seu pulo é proporcional à velocidade média, que é como eu coloquei aqui no início. Tá marcado aí. Multiplicado pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Veja que a letra E está de acordo com essa equação que eu estou circulando, que é a primeira que eu mostrei. Ó. A altura H, coloquei a setinha, a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, coloquei outra setinha, ó, multiplicada, tem um sinalzinho aqui no pontinho, ó, pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da velocidade inicial. Por que ele fala também depende? Ele está dizendo que na equação aqui tem a velocidade inicial. Tem. Por que tem? A velocidade média, já está dizendo, é uma média. Para eu calcular a média,
eu preciso pegar a velocidade final, a inicial, e tirar uma média, porque o movimento é variado. A velocidade média é a velocidade final mais a inicial dividido por 2. É a mesma coisa de você calcular as médias da sua nota. Então, a letra C, que a gente poderia estar em dúvida, ó, é falsa, não é inversamente proporcional à velocidade média. Então, tem a letra A, B, C, D falsa, e a letra E verdadeira, porque está condizente com a equação, e nós finalizamos a nossa aula. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, é só falar.